Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de sexta-feira. Vamos fazer uma breve oração antes de começarmos. Hoje a gente vai falar sobre amadurecimento espiritual um pouco, né? Sobre como estar amadurecendo espiritualmente, né? Eu creio que ainda não estou madura o suficiente, mas é necessário que a gente pregue sobre o amadurecimento, porque eu tenho aprendido muitas coisas sobre isso. Deus tem tocado muito no meu coração, tenho assistido muitas pregações, tenho lido a palavra e às vezes as pessoas têm medo de fazer as coisas para Deus por justamente não entender por quê, o que precisam, né? O que nos impulsiona para que nós possamos conseguir, né, descansar no Senhor. O que significa descansar no Senhor? O que significa amadurecer e aceitar, né? Assim como Abraão foi maduro na fé e por causa disso foi chamado de pai da fé, né? Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer por mais um dia de hoje, Pai. Obrigada pelas Tuas dádivas, pelas Tuas bênçãos, pelas orações respondidas, Pai. Não só para mim, mas para todos os meus amigos, familiares, todas aquelas pessoas que eu oro por elas. Obrigada por ter as preces atendidas, Pai. Obrigada pela saúde da minha família, do meu sobrinho que saiu do hospital, e eu agradeço ao Senhor por essa dádiva. E eu peço ao Senhor que o Senhor me capacite nesse momento, através do Teu Espírito Santo, que não seja eu falando, mas que seja o Teu próprio Espírito, através de mim, me usando para fazer o Teu ID, conforme a Tua vontade, aquilo que o Senhor designou em meu coração e mostrou para mim, através dos meus sonhos, Deus. É uma honra fazer parte da Tua igreja, Senhor. É uma honra fazer parte dessa família que se chama cristã, dessa família que não tem como base a igreja, o templo, mas tem como base as Tuas palavras, os Teus mandamentos, a Tua lei, vindo do Teu trono. E é através disso que eu encontro força todos os dias para seguir adiante. Peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos unja com Seu bálsamo da cura, da libertação, e alcance todos aqueles corações que aqui estão nessa live, compartilhando, assistindo, e que não seja palavras lançadas ao vento, mas que seja palavras lançadas ao coração e à alma de cada pessoa que aqui está. Que seja feita a Sua vontade através de mim nelas, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos falar sobre amadurecimento espiritual, amadurecimento de pensamento, amadurecimento de atitudes, de ações. Não estou dizendo aqui que eu já sou maduro o suficiente na fé. Ainda preciso comer muito feijão com arroz. Em outras palavras, ainda preciso comer muito da palavra, me alimentar muito da palavra, me alimentar muito de oração, muito de jejum, para mim algum dia dizer que eu sou amadurecida na fé. Esse é o meu objetivo, né, de ter um amadurecimento assim tão tremendo como foi dos apóstolos, né, como foi de Pedro, de Paulo, como foi de João, como foi de Abraão, né, como foi de José, como foi de Jó, que passou por todas as privações que passou por todos os problemas que teve, perdeu a sua família, e mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. Ele entregou no colo de Deus porque ele sabia o Deus que ele servia. Isso é amadurecimento espiritual. Isso está forjado na rocha que é Cristo, é forjado na rocha de Deus, né? É uma entrega tão deliberadamente feliz e massivamente total, que eu consigo dizer assim nessas palavras. É algo tão intenso, a rendição sua ao senhorio de Jesus Cristo é tão grande, que mesmo no meio das lutas, das tribulações, das adversidades que vai surgir na nossa vida, nós conseguimos ficar plenos, felizes e agradecidos a Deus
por todas as coisas que nos rodeia e que temos, né? É como se você se sentisse feliz, mesmo no meio das aflições. Essa é uma frase que não faz muito sentido para algumas pessoas, porque elas pensam, como é que eu vou me sentir feliz se eu estou sendo afligido, né? Mas quando você descansa no Senhor, quando você tem uma maturidade espiritual elevada, você passa pela prova e você glorifica a Deus e agradece a Deus, porque cada coisa que acontece com você, cada coisinha que é colocada no seu tempo, na sua adversidade, cada dificuldade, cada obstáculo, vai te trazer um grão de sabedoria e vai te encher de força. E através disso, você vê a mão de Deus, porque você vê como Deus é tão poderoso a ponto de fazer com que você, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio de sofrimento, você consiga glorificar a Ele, porque você sabe o Deus que serve. Você sabe que Ele está com você, que em nenhum momento Ele vai te abandonar, né? E é possível, sim, crer, você sentir gozo, você sentir amor, leveza de alma por passar por essas fases difíceis, né? Porque o estado profundo do seu coração pode estar em pesar, em dor, como Jó estava. Jó se encontrava porque ele perdeu toda a família dele, né? Só ficou ele e a mulher dele, e ele ainda foi afligido, né, fisicamente, acometido de uma doença, e mesmo assim o estado do coração dele era tão profundo a dor, mas ele não negou a Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele não perguntou para Deus o porquê, né, de ele estar naquela situação, e ele não se culpou, porque ele conhecia verdadeiramente Deus, ele tinha um amadurecimento, um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele sabia que Deus, uma hora ou outra, iria tirar ele daquele sofrimento, porque nada é para sempre, a não ser o amor e a misericórdia de Deus. Então ele tinha essa certeza, né? Então a gente tem esse amor, tudo em nós se torna amor, tudo se torna perseverança, e aí você consegue sentir uma honra tão gloriosa que você quer servir e seguir a Deus, custe o que custar para você. E era esse sentimento que Jó tinha quando a mulher dele disse para ele amaldiçoar Deus e morrer, né? Ele estava disposto a servir a Deus, custasse o que custasse para ele, porque ele sabia exatamente quem era Deus na vida dele, ele conhecia, como ele fala lá, né? Que ele conhecia de ouvir falar, mas agora ele via face a face, porque ele viu tão poderosamente a mão de Deus na vida dele no meio da aflição, né? E às vezes dentro da gente se torna um ato tão visceral, tão intenso, que nada mais importa pra gente a não ser servir e seguir a vontade de Deus na vida da gente. Ser amado por Deus é algo tão extraordinário, é tão gratificante que você não consegue explicar. Você sente, e quando você sente isso, você entende exatamente como é que é, quando você passa por esse processo, que nem você não vai conseguir racionalizar isso trazendo para o seu racional, mas você entende de alguma forma, porque o Espírito Santo que habita em nós, quando a gente decide que Jesus é nosso Senhor e Salvador, quando ele habita em nós, ele grita, né? Ele expressa gemidos inexprimíveis dentro da gente, e a gente sente aquela vontade de se entregar a esse processo e aceitar, porque isso já é o suficiente, que você esteja ali diante dele e nada mais importa, né? A não ser, nem a vida, às vezes nem a vida nem a morte importa para você, a não ser estar no colo de Deus, a não ser estar na presença de Deus, a não ser servir a Deus. E é com esse sentimento que Jó passou por toda a prova dele. Foi com esse sentimento que quizás Abraão foi chamado de pai da fé, porque ele saiu da terra dele, ele saiu sem rumo algum, mas ele preferiu crer de todo o coração em Deus, né? E essa parte me emociona muito, porque Abraão foi um homem de muita fé. Hoje em dia a gente não pode julgar as fés da pessoa, mas eu me arrisco em dizer que não existe mais uma fé como de Abraão hoje em dia. Não, porque Abraão, ele transpôs todas as barreiras possíveis daquele tempo, né?
Ele saiu da terra dele sem destino conhecido e ele depositou toda a sua confiança, a confiança de todas as coisas que ele podia possuir ali, ele colocou no colo de Deus. E ele foi muito mais abençoado por isso. Ele ganhou muito mais do que bens, ele ganhou muito mais do que riquezas. Ele ganhou uma riqueza espiritual que duraria para o resto da existência dele, né? Que traspassaria a morte, né? Que não iria durar só enquanto ele vivesse, mas que ele faria dele, né, uma pessoa que seria lembrado por muito tempo. Até hoje, depois de 2000 anos atrás, ainda a gente ainda tem relato de Abraão, da fé que ele teve em Deus. E é uma fé tão maravilhosa que faz a gente se emocionar, porque hoje em dia a gente não vê esse tipo de fé. As pessoas têm uma fé muito rasa. Basta alguma coisa do mundo vir, basta alguma dificuldade do mundo vir, que a pessoa já quer ficar se questionando para Deus. Ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, por que aquilo? Né? Por que eu estou passando por isso? Nós somos pecadores, nós não temos que esquecer disso, que somos pecadores. Se a gente passa pela prova, é mais do que justo. Nós trazemos o pecado em nossa carne, né? Então, quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Deus não quer que ninguém sofra. Mas nós vamos passar por aflições, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é provável, é possível você conseguir passar por todas as provações. Tem gente que fala, eu não vou aguentar. Se você olhar para as dificuldades, realmente você não aguenta. Se Abraão olhasse para a dificuldade que era de deixar o povo dele, deixar a casa dele, seguir num destino que ele nem conhecia, ele não sabia nem para onde ele estava indo, ele não teria ido. Então, mas ele preferiu ter aquela fé, ele teve fé. E isso lhe foi imputado por justiça. Tanto é que ele é chamado de pai da fé, né? Porque ele foi, de toda a Bíblia, ele foi um dos homens que a fé dele é mais honrada, né? Em toda a Bíblia se é falado de Abraão, tá? Sobre a fé de Abraão, sobre o pai de todas as nações, né? E sem contar que Abraão era um homem muito improvável para ser pai de nações, porque Sara era estéril, né? Então ele teve muita fé, ele se agarrou. O amadurecimento que ele mostra nas escrituras é muito grande. A gente vê uma fé madura, né? Claro que quando ele aceitou isso, a fé dele não estava madura o suficiente, mas eu creio que com o passar do processo, com o passar do tempo, ele foi amadurecendo essa fé ao longo dos anos, né? E quem sabe por isso demorou muito para Isaac vir, né? Porque Deus estava esperando essa fé amadurecer. Tanto ele quanto em Sara, né? Eles foram pais já velhos, mas eles se recusaram a desistir, se recusaram a dar um passo atrás, né? Então, eles com certeza pode se chamar de um casal que tinha um amadurecimento espiritual muito elevado, né? Um descansar em Deus muito elevado, né? Então, às vezes a gente se entrega a Deus e com um pé na frente e outro atrás, a pessoa fica meio que duvidando ali, né? E quando você se entrega a Deus verdadeiramente, que você tem um amadurecimento tão grande em Deus, para você nada mais importa. Só importa que você esteja diante dele, que você esteja com ele, vivendo para ele, né? Não importa se você vai passar por processos doloridos, você nem visualiza isso, porque você consegue retirar os teus olhos da dificuldade e começa a olhar para o Criador, que começa a olhar para aquele que consegue suprir todas as tuas necessidades, todas as dificuldades, todas as barreiras. Você começa a olhar para a solução, que é Jesus. Você começa a olhar para a solução, que é Deus, né? Você nem se importa por quais os processos, se são difíceis, se para você são impossíveis, porque a diferença é que agora você tem uma plena convicção e a certeza de que Deus está com você. E isso te traz coragem. Essa coragem te produz perseverança, fé em seguir adiante. E isso é maturidade espiritual, isso é entrega total, é você se entregar totalmente. Assim como Pedro declarou
nessa passagem assim, né, a gente vê um exemplo de uma fé que não era madura o suficiente naquele momento, quando Pedro declarou que faria tudo para seguir Jesus, e Jesus disse naquele momento que ele ainda não estava preparado, ele não falou diretamente. Mas eu vou ler para vocês lá, Mateus 26, verso 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? Então, assim, aqui a gente vê que Pedro, ele tinha uma fé, só que a fé dele não era tão amadurecida ainda, né? E Jesus estava mostrando isso para ele. Jesus já estava vendo lá na frente que agora, nesse momento, ele não poderia sustentar o que ele estava falando. Ele tinha total convicção do que ele estava falando, sim, mas Deus viu a fé dele, Jesus viu a fé dele, porque era uma fé que no meio das circunstâncias ia esmurecer. Mas Jesus viu mais adiante, porque ele não vê a gente como pecador no ato do que a gente fala. Ele vê mais adiante, ele vê mais além, ele vê o nosso futuro, ele vê como nós vamos estar mais lá na frente. E é isso que ele enxergou em Pedro. Ele disse que agora, nesse momento, Pedro ainda não estaria, né, apto para sustentar aquela palavra de fé que ele tinha lançado, né, dizendo que ele todos poderiam abandonar a Cristo, mas ele não, que ele morreria por isso, né? E Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, né? E a gente vai lendo lá no verso 75 de Mateus 26, e que quando Pedro nega Jesus, ele se lembra do que Jesus disse para ele. Lá no verso 75, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ele chorou porque ele lembrou das palavras de Jesus. Ele viu que Jesus já tinha visto além do que ele poderia imaginar. E às vezes a gente pensa que a gente tem uma fé tão forte, que a gente tem uma fé tão madura, e não é assim. Nem sempre a gente está preparado. Por isso que Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, porque a gente não está maduro o suficiente. A gente não tá. Se a gente se encher de ego, se a gente se encher de si e disser: eu aguento qualquer coisa porque Deus está comigo. Não estou dizendo aqui que é errado você falar isso. Quando você tem uma fé amadurecida, quando você tem uma fé madura, é óbvio que você tem essa certeza dentro de você. Mas às vezes os crentes se enchem tanto, né, num ego, por exemplo, eu não vou me vacinar porque Deus por exemplo, porque eu sou filha de Deus e ele não vai deixar nada acontecer comigo. Nós temos que ser prudentes, nós não podemos ser pessoas irresponsáveis, né? Deus está com você, mas você não pode tentar Deus, né? Claro, você tem certeza que Deus está com você, que Deus vai te livrar de todas as barreiras, sim, mas nós não podemos tentar a Deus, nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser pessoas irresponsáveis com relação a algumas coisas, mas isso não significa que você não possa amadurecer o suficiente para saber o que você pode ou não enfrentar. E naquele momento Pedro, ele não tinha uma fé tão madura, ele não possuía essa fé de encarar aquela situação e ficar ali e esperar as consequências, né? Porque tudo na vida da gente tem consequência, né? Lá em Lucas 22, 61, ele vai afirmar de novo, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente, né? Tanto lá em Mateus como aqui em Lucas, ele fala que Pedro chorou amargamente. Isso não significa que Pedro nunca teria uma fé tão madura, tão amadurecida assim, né? Significa que naquele momento ele não estava ainda apto, né, ele ainda não estava apto para ficar, para enfrentar aquela situação,
da forma como ele pensava que ele estava suficiente. Então é necessário que a gente vigie, que a gente ore, que a gente jejue, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai estar fortalecido, mais você vai estar revestido do poder do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, você só vive lendo a Bíblia, você só vive jejuando, você só vive orando, você só vive indo para a igreja. Isso faz mal demais, isso vai fazer... Eu já escutei a pessoa falar para mim, se tu ficar fazendo muito isso, tu vai ficar doida. Aonde é que está escrito na Bíblia que quanto mais você se dedicar ao evangelho, você corre o risco de enlouquecer? A não ser que você esteja fazendo coisas erradas, que você pregue uma coisa e viva outra, né? E aí Deus, ele mostra a verdade, né? Porque tudo que está no oculto será revelado, né? Mas se você estiver dentro da palavra de Deus, se você estiver se corrigindo, se arrependendo diante do Senhor dos seus pecados, você estiver tentando ser uma pessoa justa, honesta, honrada, quanto mais você lê a palavra, melhor para você. Não existe aqui o tanto que você só pode ler a palavra durante uma semana. Não existe isso. Quanto mais você amar a Deus sobre todas as coisas, melhor para você. Tanto é que não existe um limite de amor que a gente possa pregar a Deus, um limite de leitura da palavra, um limite de adoração, um limite de adoração, um limite de disposição que você esteja na presença de Deus. Não existe esse limite. Está escrito na palavra do Senhor que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Agora eu estou falando em amar a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas. Ser fanático é outro, tá? Ser fanático é aquela pessoa que não entendeu a palavra de Deus e nem anda com o Espírito Santo de Deus. Porque aquela pessoa que anda com o Espírito Santo de Deus, ela sabe exatamente o que convém e o que não convém, porque o Espírito Santo é um agente norteador. Ele vai te guiando, ele vai te levando, ele vai te revelando o que pode e o que não pode fazer, o que convém e o que não convém no seu caráter. E ele vai te moldando, ele vai te ajustando de acordo com a vontade do Senhor, né? Então aqui nós estamos falando de maturidade espiritual, nós não estamos falando de fanatismo. Fanatismo é um outro assunto, é uma outra coisa, né? Então, vamos lá para Mateus 26, né? (26, 69, 35). Só um minutinho. Então aqui, gente, né? Quando Pedro nega Jesus, eu peço para vocês ler desde lá do verso 69 para vocês entenderem que estado de espírito Pedro se encontrava, né? Ele acreditava que ele podia passar pelaquela situação e enfrentar aquela situação e ficar ali de pé, né? Apoiando Jesus. Mas Jesus conhecia deliberadamente o que vinha, né? O futuro. Jesus conseguia ver além, né? Então, quando aconteceu de o galo cantar, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, né? Que ele disse, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele lembrou de tudo aquilo que Jesus havia falado para ele. Mas esse mesmo Pedro, né, a gente vai ver adiante, quando você continuar com a leitura da palavra, você vai ver que adiante esse mesmo Pedro, ele muda, porque ele alcança aquela maturidade espiritual tão grande, a ponto de quando ele foi crucificado, porque Pedro, se você ler na palavra de Deus, na Bíblia, Pedro, ele foi morto. Aqui não diz como, mas se você for pesquisar, você diz que Pedro foi crucificado, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado como foi o rei, como foi Jesus Cristo. Então, ele opinou por ser crucificado de cabeça para baixo. Isso nos mostra um nível elevado de entrega. Ele estava totalmente entregue nas mãos de Deus, né? Ele sentia gozo, ele sentia prazer naquilo. Tanto é que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que Jesus disse que quando nós sofreríamos perseguições,
aflições, né? Muitas das pessoas seriam jogadas num cárcere. Ele estava se referindo naquela época o estado como os discípulos iriam se encontrar, como eles iriam ser perseguidos, que eles iriam ser jogados no cárcere, muitos deles iriam ser mortos, né? Então, Jesus explicou isso tudo para eles. E se eles estivessem firmados na rocha, com certeza eles iam ter uma maturidade espiritual tão elevada e uma entrega total que eles não iam se importar. Ao contrário, eles iam sentir honrados por passar por aquilo, né? Porque Jesus passou por algo muito pior, né? Morreu na cruz por nós, sofreu muito mais por nós do que qualquer discípulo tenha sofrido, né? Ele suportou todas as nossas dores, todos os nossos pecados vieram sobre ele, né? Então nós somos livres, nós temos salvação porque Cristo, né, sofreu todas as nossas dores, sofreu todos os nossos pecados sobre o seu corpo. Então, voltando para Pedro teve uma entrega tão grande, ele amadureceu tanto ao longo do tempo, ao longo do evangelho, que ele verdadeiramente se entregou nas mãos de Deus e se alegrou com isso, né? E algumas pessoas não vão entender, porque ela ainda, quem sabe, né, não está amadurecida nessa mesma fé, mas alguns que já têm um nível mais elevado de espiritualidade, de amadurecimento da fé, né? Ele vai entender, ele vai saber exatamente o que significa isso, né? Em 1 Pedro 1,8, ele fala que é tão glorioso o fato de amar e se entregar que isso nos produz gozo na alma, né? Amar e ter aquela entrega total a Deus, até aquela entrega total a Cristo, nos produz gozo na alma. Então, essa é a palavra de hoje, né? Eu peço que vocês leiam Mateus 26 para vocês entenderem o desenvolvimento da história de Pedro, e que vocês leiam um pouco a Bíblia também, porque voltando aqui para Gênesis, nós temos, como eu falei no começo, né, de José. José passou por muitas aflições, José foi vendido, José foi jogado num poço, José foi vendido como escravo, foi acusado pela mulher do faraó, né? Mas Deus constituiu ele governador. E ele não olhou para nenhuma dessas dificuldades, né? Tanto é que quando ele reencontrou com os irmãos dele, lá em Gênesis 45:5, vocês podem ver que 3 vezes ele confirmou que aquilo foi para a glória de Deus. Eu vou ler para vocês. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, nem por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Aqui é a primeira afirmação que ele fala, dando essa glória a Deus, porque ele sabia que toda aquela aflição que ele tinha passado, tudo que ele tinha sofrido pelos irmãos dele, Deus havia designado para que lá na frente ele glorificasse o nome de Deus. E ele foi constituído governador por todo esse processo que ele passou. Lá no verso 7 ele fala: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. No verso 8: assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então aqui ele estava, a fé de José, tão fortalecida, tão amadurecida, que a gente vê um homem de fé aqui, um homem que não guardou rancor dos seus irmãos por tudo que os seus irmãos tinham feito para ele, um homem que foi forjado na rocha que foi Deus, né? Então ele glorificou a Deus. Ele disse que tudo que ele tinha passado tinha um propósito. Então tudo que a gente passa na vida tem um propósito divino, né? Claro, nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas, porque às vezes escolhas erradas trazem consequências desastrosas para a gente. Mas quando a gente faz uma escolha baseada na vontade de Deus, com certeza tudo é para a honra e glória do Senhor. Por mais que você esteja passando por dificuldade, por aflição,
Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é o que te aflige, a tua dificuldade, mas Deus sabe de todas as coisas. Entrega na mão do Senhor, vigia, confia nele, né? Ora, jejua, porque isso tudo é para honra e glória de Deus. Às vezes a gente passa pelas coisas que a gente não vai entender agora, no momento, na situação que a pessoa se encontra, mas lá na frente ela consegue entender. Às vezes até mesmo a morte do ente querido. Aí a pessoa vai dizer, mas como é obra de Deus a morte de alguém? De repente aquela pessoa já não era para estar mais aqui sofrendo e Deus leva ela e você não entende naquele momento, mas depois que passa um tempo você vai entender que aquela pessoa, se ela continuasse viva ali, ela continuaria sofrendo e não é isso que Deus quer, né, para a nossa vida. Então, quando o sofrimento do ser humano é alto, Deus ele poupa, Deus ele nos livra, ele nos liberta e ele nos cura, né? Às vezes Deus cura da forma dele e não da nossa forma. A gente acha que curar é tirar o cara do hospital e ele sair andando em pé. Não, nem sempre. De repente aquele cara ele vai perder a salvação e Deus toma para ele. Por quê? Porque ele não quer que nenhum filho dele se perca. Está escrito na palavra dele, né? Que o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte de nenhum filho. Ele quer que todos se arrependam e todos venham a se salvar. Esse é os desígnios de Deus para nós, né? Às vezes a pessoa acha que pecou tanto que já não merece mais perdão de Deus. E não é assim. Porque quem julga a gente é Deus. Às vezes a gente tem mania de nós fazer um auto-julgamento de si, achando que a gente não merece mais. Nós merecemos porque Jesus morreu na cruz por nós. Se nós não merecêssemos, nós não estaríamos aqui e Jesus não teria morrido na cruz por nós. Ele morreu na cruz é porque a gente ainda merece, né, ser salvo pela graça de Cristo. Não estou dizendo aqui que é um merecimento nosso ser salvo, mas é um merecimento por Cristo, porque Ele nos deu a vida e não foi em vão, não foi à toa, né? Ele não morreu por nada não, ele morreu para salvar cada um de nós. Então se a gente se arrepender, se a gente se buscar, se a gente ler, se a gente meditar na palavra, se a gente se esforçar e pôr em prática, porque não adianta você só ler a palavra e não botar em prática. Você lê a palavra, falar meia dúzia de palavras e não agir de acordo com aquilo que você lê na Bíblia, não vai adiantar muita coisa. Então Deus quer que a gente mude o nosso caráter, as nossas ações, as nossas atitudes. É isso que Ele quer. É para isso que existe a palavra de Deus, que a gente seja moldado por Ele, né? Então essa é a palavra de hoje. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amo vocês em Cristo. Fiquem com Deus.